Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a integral de raiz quadrada 1 mais 9xy/ds sobre a curva y igual a x ao cubo para 0 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Bem, nós vamos fazer o cálculo dessa integração utilizando-se de um modelo matemático que nos permite calcular a integral sobre a curva. Este modelo nos garante o seguinte: a integral sobre a curva para a função a duas variáveis independentes x e y ds vai ser igual a integral no intervalo dado de a até b para f de x, g de x, que multiplica ds, que é a raiz quadrada de 1 mais g' dx ao quadrado dx. Vamos especificar aqui alguns detalhes. Nós temos a função y, que será igual a g de x, e que é informado no texto da questão. Nós temos também ds, que será representada pela raiz quadrada de 1 mais g' dx ao quadrado, e dx, que inclusive já representamos em nosso modelo. Nós vamos agora destacar da questão as informações que nós já temos. f de x, y, foi informado, e é justamente a raiz quadrada de 1 mais 9xy. Então vamos escrever aqui, raiz quadrada de 1 mais 9x vezes y. Nós temos a função y, informada aqui, que é x ao cubo, mas que também estamos chamando de g de x. Logo, podemos escrever g de x como sendo x ao cubo. Note que nós vamos precisar da g' de x. Então, vamos derivar a função g de x, que já especificamos. Ou seja, g' de x vai ser igual a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Nós temos então as informações que são necessárias para realizar a integração. Agora, vejam só, nós temos f de xy. No modelo nós apresentamos f de x, g de x, ou seja, y foi substituído por g de x. Então, complementando as informações, f de x, g de x, poderá ser representado pela raiz quadrada de 1 mais 9, que multiplica x, e que multiplica a função y, e nós já destacamos que é x ao cubo. Então, 9x vezes y, que é x ao cubo. Melhorando um pouco mais a escrita dessa expressão, obteremos como consequência a raiz quadrada de 1 mais 9 vezes x ao cubo, resultará em 9x à quarta. Bem, agora vamos substituir todas as informações no modelo especificado anteriormente. Nós vamos repetir esse modelo apenas para facilitar o entendimento das relações de substituição aqui destacadas. Então, a integral de a até b para a função f de x, g de x, que multiplica a função ds, e que nós já sabemos ser a raiz quadrada de 1 mais a g' de x ao quadrado, também na raiz quadrada, e isso dx. Agora, substituindo-se as informações, vamos ter a integral de a até b. O intervalo foi informado na questão, vai de 0 até 1, então de 0 até 1. A f de x, g de x, nós já conhecemos, e ela é a raiz quadrada de 1 mais 9x à quarta, e que vamos multiplicar pela função ds. Então, vamos colocar a raiz quadrada de 1 mais, e aqui vai a g' de x. A g' de x já calculamos e é representada por 3x ao quadrado, e toda a expressão ao quadrado. Lembrando que temos ainda que colocar dx. Na continuidade,
dos cálculos que estamos fazendo, nós vamos obter, então, a integral que vai de 0 até 1. Nós temos aqui duas raízes quadradas. Quando as raízes quadradas estão multiplicando, nós podemos reescrevê-las todas sob um mesmo radical. Logo, vamos fazer raiz quadrada de, no caso, o primeiro fator, representado por 1 mais 9x à quarta, e multiplicado pelo segundo fator, que é esta expressão aqui. Também entre parênteses, 1 mais, e nós temos 3x² ao quadrado, que vai resultar em 9x à quarta. E tudo sob a raiz de x. Como nós temos aqui os dois fatores iguais, então podemos reescrever a nossa integral como sendo a integral que vai de 0 até 1 para a raiz quadrada de 1 mais 9x à quarta ao quadrado. Ou seja, simplificando bem aqui, nós temos um número multiplicado por si próprio ou uma função por si própria, nos levará a este número ao quadrado ou a esta função ao quadrado. E aí na raiz quadrada dx. Podemos simplificar a raiz com a potência 2? Sim, podemos. Então vamos simplificar. Logo nós temos a integral que vai de 0 até 1 para 1 mais 9x à quarta dx. E como nós temos aqui uma soma, nós vamos separar as parcelas fazendo a integral de 0 até 1 para 1 dx, que podemos escrever como sendo x elevado a 0, sem prejuízo do valor deixar de ser 1, então nosso x elevado a 0 será o nosso número 1. E aqui, dx, mais a integral que vai de 0 até 1 para 9x à quarta dx. Agora, para a integração, nós vamos usar o seguinte modelo. A integral de uma função u elevado a n de u pode ser representada por u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E mais uma constante c de integração que aqui deixaremos de escrever. Nós temos x elevado a 0 de x, que representará a função u. Sua integral, então, será u elevado a n mais 1, ou seja, x elevado a 0 mais 1, que é 1 mesmo, sobre 1. E mais 9, que é constante, só repetimos. E a integral de x à quarta vai ser, nesse contexto, também obedecendo u elevado a n de u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, ele será x elevado a 4 mais 1, que é 5, sobre 4 mais 1, que é 5. E no intervalo que vai de 1, de 0 até 1. Vamos recordar aqui que, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, quando nós temos a integral que vai de um intervalo a até b, ou de um valor a até b, para uma função dx dx, seu resultado nos levará a f de b menos f de a. Pois bem, então nós faremos aqui a substituição dos valores do intervalo. F de b será f de 1. Menos f de a será f de 0. Substituindo, então, os valores no resultado que encontramos, nós vamos ter x, 1, então estamos trocando este x aqui pelo número 1, mais 9, que multiplica o nosso x à quinta, que será 1 à quinta, sobre 5. Então, tudo isto constitui f de b, ou f de 1. Menos o f de a, ou seja, agora vamos trocar o x por 0. Teremos 0 mais 9 vezes 0 elevado à quinta potência sobre 5. E em seguida, nós vamos ter 1 mais 9 vezes 1 à quinta. Bem, 1 à quinta é 1 mesmo. Vezes 9 é 9 sobre 5, ou 9 quintos. Menos 0 mais 9 vezes 0, 0 sobre 5, 0. Logo, aqui o resultado é 0. Nós temos, na primeira parcela de 1 mais 9 quintos, 1 sobre 1, cujo menor valor comum, ou seja, o mínimo múltiplo comum, será 5. Entre 1 e 5 será 5. E 5 divide por 1 é 5 vezes 1, 5. Mais 5 divide por 5 é 1 vezes 9, 9, resultando em 14 sobre 5.
que é o resultado da integração solicitada para nós no enunciado da questão. Ok, galera? Então, com esse resultado, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!